E a sessão legislativa preparatória? O que é uma sessão legislativa preparatória? A sessão legislativa preparatória é aquela que acontece em 1º de fevereiro de cada ano da legislatura. Então, quando inicia o mandato de um novo, dos novos deputados e senadores, e tem por finalidade dar posse aos seus membros. Vocês podem ver no parágrafo 4º do artigo 57 que diz assim: cada uma das casas reunir-se-á em sessão preparatória a partir de 1º de fevereiro. Se vocês prestaram atenção quando eu falei do recesso parlamentar, o recesso parlamentar ele vai até 31 de janeiro. Embora o ano, o ano legislativo comece em 2 de fevereiro, o artigo 57, parágrafo 4º, fala que cada uma das casas vão se reunir em 1º de fevereiro, a partir de 1º de fevereiro. Então, a partir de 1º de fevereiro, as casas já podem fazer as suas sessões preparatórias, onde serão escolhidas as mesas diretoras de cada uma das casas, as mesas diretoras da Câmara e do Senado. Neste caso, ela ocorre e dentro desta sessão preparatória é feita a eleição das mesas, a eleição dos presidentes. E uma coisa bem interessante é que o mandato dessas mesas, ela tem um prazo de 2 anos, tá? Então, o parágrafo 4º diz, como eu disse, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no 1º ano da legislatura. Olha aqui, pessoal, lembrar o que é legislatura. Para a posse de seus membros. E eleição das respectivas mesas. Para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Anotem aí que isto é importante, que a legislatura não tem um período de 4 anos, nós não temos 4 anos de legislatura. As mesas diretoras, elas têm um período de 2 anos. Então, nos 2 primeiros anos do mandato, nós temos um presidente da Câmara, um presidente do Senado. Nos 2 últimos anos do mandato, nós temos outro presidente e outro presidente e outra mesa. Por quê? Porque a Constituição diz que você não pode ser reeleito para os 2 anos subsequentes para o mesmo cargo. Você tentar um outro cargo é possível? Sim, é possível. A Constituição veda para o mesmo cargo. Uma coisa interessante que aconteceu, no término da legislatura anterior, que terminou em 2018, e no início da legislatura atual, que começou em 2019, foi a eleição do Rodrigo Maia para ocupar a presidência da Câmara. Aí alguém pode se perguntar, mas ele está na reeleição? Não, ele não foi reeleito. Por que ele não foi reeleito? Porque são períodos distintos, são legislaturas distintas. E o regimento da casa, o regimento da Câmara, não veda que a pessoa tente novamente ser presidente da casa em legislaturas distintas. Então, não houve reeleição, houve eleição de um novo presidente, tá? Que por sinal foi a mesma pessoa, mas isso é super interessante e já vi recentemente ser pedido em prova de concurso sobre este impedimento. Então, por que não há impedimento? Por que não houve impedimento, já que Rodrigo Maia ocupou a cadeira de presidente de 2017 em 2018 e atualmente ocupa a cadeira em 2019 e 2020? Porque foram legislaturas, ele foi eleito em legislaturas distintas. Legislatura anterior e a atual legislatura. Tudo bem, pessoal?
Outra coisa interessante que nós temos é a chamada sessão legislativa conjunta. A sessão legislativa conjunta está prevista no parágrafo 3º do artigo 57 e fala o seguinte: as duas casas se reunirão em sessão legislativa conjunta. Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta. Isso quer dizer que as duas casas, os membros das duas casas estarão em conjunto dentro, né, do recinto, e aí as duas casas juntas são o chamado Congresso Nacional. Quais são as situações em que as duas casas estarão reunidas e farão, né, essa votação em conjunto? São algumas situações que estão previstas nos incisos do parágrafo 3º. Quando da inauguração da sessão legislativa, então elas se reúnem, né? Quando para elaborar o regimento comum e regular a criação dos serviços comuns às duas casas, então eles vão, né, elaborar o regimento comum. Se ele já foi feito, não tem problema, ele já existe, eles podem o quê? Readequar as situações que eles entendem que sejam necessárias. Receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República quando ele toma posse, né, quando eles tomam posse em 1º de janeiro, conhecer do veto e deliberar sobre ele. Então, os deputados e senadores vão se reunir nestas situações. Então, lembra que eu falei para vocês? A gente já começou a comentar sobre veto e sobre sanção. Sanção é concordância, veto é discordância. Toda vez que o presidente veta um determinado projeto de lei, deve ser reencaminhado ao Poder Legislativo, porque a palavra final sempre é do Legislativo. Neste caso, a gente deve saber quais são as situações que nós temos a chamada sessão legislativa conjunta.